Boa tarde. Nós estamos iniciando uma série. Faz muito tempo que eu vejo futebol. Eu gosto de futebol. Eu presto atenção no futebol. Eu aprendi muita coisa com o futebol. E sempre prestei mais atenção ainda naquilo que não parecia ser o futebol, mas era o comportamento das pessoas. Foi uma coisa maravilhosa. Essa série que nós estamos iniciando, ela na verdade recupera a paixão pelo futebol na sua raiz. Futebol gaúcho. Ou seja, nós vamos ver como tudo surgiu, como tudo apareceu e, naturalmente, que nem sempre é Grenal. Pelo contrário, isto é o que nós vamos ver. Preste atenção, vale a pena. Seis 6.000 metros de fios, 100 libras de ar, 80 graus de calor, látex. Esqueça. Não há fórmulas ou receitas que consigam explicar o que a bola é ou o que a bola fez. Aqui no sul do Brasil, a bola reuniu alemães e ingleses, uruguaios e fronteiriços, famílias inteiras. Transformou tardes comuns em domingos inesquecíveis. Foi graças à bola que o povo dessa terra, sempre tão orgulhoso, pôde bradar sem nenhuma presunção: somos os melhores do mundo. A bola do gol de Renato, do gol do Gabiru, são descendentes diretas da bola de Johannes Miniman, que às margens da Lagoa dos Patos começou toda essa história em 1900. O futebol chega em Rio Grande de navio. Nós temos registros de partidas de futebol jogadas em Rio Grande por tripulantes de navios estrangeiros. Havia uma preferência das elites pelos esportes, digamos, de maior elegância. E os alemães, desde o século XIX, desenvolveram a cultura da atividade física. É desse encontro de ingleses trazendo futebol com os alemães da cidade de Rio Grande que nasce o Esporte Clube Rio Grande. O J. Miniman, um alemão que chegou aqui em março de 1900, ele conversa com seus colegas do escritório Townsend, que eram também alemães e outros descendentes de alemães. E com eles, então, tem o primeiro entendimento para fundar um clube. A participação dos alemães aqui da cidade seria importante para garantir o sucesso dessa nova entidade que queriam fundar. Eles forneceram aquilo que eu considero muito mais importante e essencial para a consolidação de uma modalidade esportiva, que é a organização de instituições a esse fim. Então eles já tinham vários clubes, várias entidades. Aí no dia 19 de julho fundaram um clube de futebol. O futebol é produto importado, desses que chegam pelo porto. Neste caso, o Rio Grandino. A invasão marítima da bola, no entanto, não seria a única por aqui. O futebol também venceu uma fronteira seca para acertar, como num chutaço no ângulo, os corações dos gaúchos.
O Eixo do Prata, Buenos Aires e Montevidéu, é o berço do futebol na América do Sul. Os jovens de família santanense já praticavam o esporte do outro lado da fronteira com os riverenses, com os uruguais. E em 1902 eles resolvem se junto, liderados por Felizardo Ávila, e fundam o Esporte Clube 14 de Julho. Em algumas regiões da fronteira, o futebol chega primeiro do que em Porto Alegre por conta desses contatos. Então, a região da fronteira, a região da campanha gaúcha, ela colheu os frutos dessa presença, desse intercâmbio cultural enorme. O futebol, uma epidemia altamente contagiosa, capaz de logo nos primeiros minutos transformar cidades inteiras. Mas de onde vem tanto encanto? Só o futebol permite que você sinta aos 60 anos exatamente o que sentia aos 6. Todas as outras paixões infantis ou ficam sérias ou desaparecem. Mas não há uma maneira adulta de ser apaixonado por futebol. O Rio Grande foi fundado por um grupo de jovens. Eles iam fazer demonstrações. Levavam 2 times, o time A e o time B. Eles jogavam lá e demonstravam futebol. Essas visitas do Rio Grande foram feitas justamente para divulgar o esporte. E entusiasmar o pessoal para criar clubes de futebol. Em todos os lugares que eles iam, tinha as autoridades, as pessoas que recebiam o Esporte Clube Rio Grande. Era um acontecimento na cidade. Isso foi feito em Bagé, em Pelotas e em Porto Alegre. A aventura do Rio Grande em Porto Alegre se deu dia 7 de setembro de 1903. Ainda não havia o gasômetro, o viaduto da Borges e o Menino Deus, mas parecia uma cidadezinha do interior. Quando o futebol chegou em Porto Alegre, ele na verdade foi conquistando espaço a partir de adeptos de outras modalidades esportivas. Então, o tiro era muito forte, o turf, o ciclismo. No aniversário de 81 anos da independência do Brasil, o Esporte Clube Rio Grande libertaria os porto-alegrenses do tédio para sempre. Um pequeno grupo de empregados do comércio tinham o hábito de fazer alguns piqueniques no final de semana. E um desses comerciários era o Cândido Dias, e ele ganhou dos seus irmãos uma bola de futebol, que é um artigo raro na época, uma novidade. E nesses piqueniques eles levavam essa bola, mas ainda não sabiam como é que se praticava o futebol. Mas o que motivou mesmo a formação do clube foi uma visita do Esporte Clube Rio Grande. Durante o jogo furou a bola que estava sendo usada e quem tinha uma bola ali perto era o Cândido Dias, que prontamente emprestou a bola com a condição de que fosse explicado para ele como se fundava um clube de futebol. E algumas semanas depois, esses amigos, esses comerciários ali do centro de Porto Alegre se reuniram numa república que eles moravam e ali fundaram o Grêmio em setembro de 1903. O Grêmio em si não era um clube exclusivamente de alemães, a própria fundação já tinha pessoas das mais variadas origens. Só foram ter uma partida oficial mesmo no ano seguinte, já em 1904, alguns meses depois da fundação, contra o Fußball, que era uma equipe originária de um clube de ciclismo. E o Fußball foi o principal adversário do Grêmio nesses primeiros anos de existência. A grande maioria dos clubes eles eram formados e fechados dentro de comunidades étnicas. Então, quando os irmãos Pop resolveram fundar um clube de futebol, eles tinham uma filosofia de fazer um clube aberto para todas as pessoas, independente da sua origem étnica.
é que ele fosse o clube dos negros e dos pobres. Eu classificaria, digamos, o Internacional nas suas origens como basicamente um clube de outsiders. Muitos estudantes do colégio militar, eles eram, digamos, de uma elite rural que não tinham laços constituídos aqui na cidade. Então, eles tinham uma dificuldade de aceitação nesse circuito mais estabelecido. Então, em 1909, eles, com mais vários amigos, resolveram fundar um clube. Esse nome Internacional, para dizer, aqui é para todos. Esse era o perfil inicial dos fundadores do Inter. É um clube que ele já nasce com uma missão, né, de enfrentar o Grêmio. Tanto que o primeiro confronto é contra o Grêmio. O primeiro Grenal foi a 16ª, 17ª partida do Grêmio na sua história. E o primeiro Grenal foi 6 anos depois da fundação do Grêmio. Eles queriam jogar contra uma equipe forte para mostrar que eles não seriam um clube que iria iniciar e fechar. E eles convidaram, no caso, a equipe mais forte de Porto Alegre, que era o Grêmio. Era um suicídio, né? Perderam por 10-0, sabiam que iam perder, mas é questão de marcar uma posição política. E assim começou uma rivalidade. O histórico choque entre Grêmio e Inter no inverno de 1909 encerra a primeira era do futebol gaúcho. Um período em que fortunas ou títulos não importavam, que o fundamental era contaminar o Rio Grande com a mais empolgante das criações humanas. Uma novidade que alcançou cada cidade, provocando uma explosão de cores, bandeiras, gritos e histórias que transformam famílias inteiras até os dias de hoje. Ninguém poderia esperar que a rivalidade da Serra à Campanha, da capital a Pelotas, mudaria tudo de lugar de uma hora para outra. A disputa semanal para ver quem são os melhores, os mais rápidos ou os mais precisos ainda mobiliza multidões apaixonadas à espera de saber quem vencerá da próxima vez. Deveria ter um tapete vermelho quando o Esporte Clube Rio Grande chegasse no interior do estado. Esse clube levou o jogo de futebol para todo o estado, ele deveria ser respeitado por nós, por todos nós do Rio Grande do Sul, deveria ser respeitado.